João 14, de 1 a 14. Palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor sobre nós. Ó Deus, nosso Pai, Criador e Redentor, diante da Tua Palavra, suplicamos a assistência do Teu Espírito Santo para a compreensão do que aqui nos foi revelado. Guia-nos, ó Senhor, a cada passo dessa perícope, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Ajuda cada um de nós aqui, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus disse essas palavras quando estava com os seus discípulos no cenáculo, o primeiro andar da casa, provavelmente da mãe de João Marcos, na noite em que ele foi traído. Estava ali reunido com seus discípulos para a celebração da Páscoa. Ele, pouco antes, havia entrado em Jerusalém montado num jumentinho para celebrar essa festa. O relato está aí no capítulo 12, de 12 a 19. Foi recebido com euforia pela multidão que cantava, dando boas-vindas ao filho de Davi. Jesus então vai ao templo para pregar a palavra e manifestar a sua glória através dos sinais, quando alguns gregos chegam para vê-lo e pedem aos discípulos que os encaminhem até Jesus. E Jesus então, ao tomar conhecimento de que os gentios estavam querendo vê-lo, ele então percebe que chegou o seu tempo, o tempo de sofrer e morrer pelo seu povo, o que inclui não somente os judeus, mas também os gentios. Está aí no verso 20 a 26 do capítulo 12. A essa altura, os judeus, sob a liderança dos fariseus, haviam intensificado a hostilidade contra Jesus. Aumentaram a oposição, recusando-se a crer que ele era o Messias, o Filho de Deus, apesar dos muitos sinais que Jesus estava realizando aquela semana ali em Jerusalém. Então o Senhor Jesus, no final da semana, ele dirige a sua atenção para os seus discípulos, aqueles que creram nele e que o seguiram. E ele então os leva ao cenáculo para a celebração da Páscoa e começa a prepará-los para o seu sofrimento e para a partida dele, de entre eles. O texto nos diz, no capítulo 13, que Jesus então lava os pés dos discípulos, significando a purificação espiritual deles por meio do seu sangue que seria derramado, e ele indica o traidor, que é Judas. E Judas então os deixa logo em seguida, quando Satanás entra nele. Capítulo 13, de 21 a 30.
Jesus, então, a partir da saída de Judas, começa a dar instruções aos seus discípulos sobre o que estava acontecendo e sobre aquilo que ainda haveria de acontecer. Ele conta que haveria de partir para um lugar onde os discípulos não poderiam segui-lo naquele exato momento, embora mais tarde haveriam de seguir, e lhes dá um novo mandamento para que se amem uns aos outros. Estou lendo do verso 31 até o verso 35. Pedro, então, e provavelmente os outros também, ficou muito perturbado com aquela declaração de Jesus de que estava indo embora para um lugar onde os discípulos não poderiam segui-lo. E ficou mais perturbado ainda quando Jesus disse que naquela mesma noite Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. E tudo isso compõe o cenário para essa declaração de Jesus do capítulo 14, do verso 1 até o verso 14, onde ele então fala a respeito da casa do Pai e o caminho para lá. O propósito de Jesus, então, aqui no capítulo 14, de 1 a 14, foi acalmar a ansiedade dos discípulos, pois aparentemente eles não estavam preparados para compreender de que maneira a partida de Jesus se encaixava na ideia que eles tinham do reino de Deus. Como judeus que eram, os discípulos estavam na expectativa de que a chegada do Messias instalaria o reino, mas agora o reino de Deus aqui na terra. Mas agora o Messias, Jesus Cristo, que estava com eles, estava dizendo que ia embora. E como ficava o reino então? E tudo aquilo que foi falado a respeito do reino, da chegada da redenção, o dia do Senhor, como é que é isso se aquele que é a pessoa mais importante diz que vai embora? Associada a isso estava a preocupação com o que foi dito a respeito de Pedro, que Pedro haveria de traí-lo. Como é que isso encaixava na escatologia, naquele esquema escatológico que eles tinham na cabeça? Não era claro. Então eles estão extremamente perturbados com as palavras de Jesus. Jesus, então, aqui nessa passagem, procura acalmá-los. E ele faz isso em 5 partes, em 5 pontos, podemos dizer assim. O primeiro, ele dá uma ordem para que eles não se perturbem, está aí no verso 1. Em seguida, Jesus diz, não se perturbem porque ele está indo para a casa do Pai preparar o lugar, versos 1, 2 e 3. Em seguida, Jesus diz que ele é o caminho para a casa do Pai e que eles sabem disso. Quarto lugar, Jesus diz que eles podem ver o Pai aqui mesmo, antes da partida de Jesus para lá. E finalmente, Jesus os encoraja a continuar seu ministério após sua partida para o Pai, que é o final da passagem. O meu objetivo nessa manhã, então, entender as palavras de Jesus, trazer o impacto delas para a questão da escatologia e, finalmente, tirar algumas aplicações práticas para todos nós. Vamos começar com a ordem que Jesus deu para que eles não se perturbassem, que está no verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O coração dos discípulos estava turbado, estava em polvorosa, estava inquieto. E as razões já foram mencionadas. A partida de Jesus e o fato de que eles não poderiam acompanhar Jesus. Segundo, como é que isso se encaixava no esquema escatológico deles. E terceiro, o temor do que é que haveria de acontecer com Pedro e com os outros diante da declaração de Jesus de que Pedro haveria de traí-lo. E para acalmar o coração deles, Jesus então dá essa ordem: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, creiam em Deus que Ele jamais haverá de abandonar vocês. Mesmo que vocês não estejam entendendo o esquema escatológico que eu coloquei diante de vocês, isso não deveria abalar a confiança em Deus que vocês têm, porque Ele nunca haverá de desamparar os que são seus, mesmo que os seus não entendam de escatologia detalhadamente, nem sabem relacionar uma coisa com outra com perfeição.
O amor de Deus por nós, a sua aliança para conosco, garante a paz, a redenção prometida no mundo que Ele haverá de trazer para nós, mesmo que nós não conheçamos esses detalhes com profundidade. Mas Jesus vai um pouco mais adiante, ele diz: creia em Deus e creia também em mim, porque o que é que ele quer dizer com isso? Da mesma forma que o Pai não vai abandonar vocês, eu também não vou. Por isso, assim como vocês creem nele, vocês também devem crer em mim, de que eu jamais deixarei vocês. Essa minha partida, ela tem um propósito, ela não significa um rompimento final, ela tem um objetivo. Então, creiam, confiem no Pai e confiem em mim. É óbvio que aqui Jesus está reassegurando os seus discípulos com uma apresentação da sua divindade, porque ao exigir dos discípulos que os discípulos crescem nele, da mesma maneira que os discípulos criam em Deus, ele estava se colocando no mesmo nível de Deus. Ou seja, ele era digno de fé, tanto quanto Deus era digno de fé. A divindade de Jesus não poderia ser declarada em termos mais claros do que esses que estão aqui. Então, essa foi a primeira atitude do Senhor para acalmar o coração deles. Confiem em Deus, não fiquem preocupados, confiem também em mim, porque confiar no Pai é a mesma coisa de confiar em mim. Nós não haveremos de abandonar vocês. Em seguida, Jesus dá a razão pela qual o coração deles não deveria se perturbar, mediante a fé em Deus e nele mesmo. Está aí no verso 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai aqui Jesus se refere, em primeiro lugar, é a habitação de Deus, é onde Deus vive. A Bíblia, com frequência, usa linguagem espacial, geográfica, para descrever as coisas de Deus. Nós sabemos que Deus não mora em lugar nenhum. Deus está em todo lugar, Ele é onisciente. Deus não pode ser limitado a um determinado local. Contudo, a Bíblia, na maneira de se referir a Deus, para que nós possamos compreender e nos relacionar com Ele, fala de Deus em termos espaciais, como assim? Deus está sentado no trono. Deus não está literalmente sentado num trono, todos nós sabemos disso. O que a Bíblia quer dizer com isso é que Ele é rei. Ele governa sobre o mundo como um rei que está sentado num trono e domina sobre os seus súditos e sobre o seu país. Outras passagens parecidas que nós chamamos de antropomorfismo ou antropopatismo, que se referem a Deus como Deus tendo mão, tendo pé, tendo olho, tendo ouvido, ou que Deus tem as emoções humanas, Deus se arrependeu. São linguagens que a Bíblia usa para nos transmitir algum conhecimento a respeito de Deus, e que João Calvino se referia a essa linguagem como sendo a linguagem da acomodação, o Espírito Santo falando a nós como um pai fala a um bebê, numa linguagem que nós podemos compreender. Então, Jesus se refere à casa do Pai como sendo o local onde Deus mora, e que é uma referência a esse mundo espiritual que nos cerca, onde Deus habita juntamente na glória e de onde Ele governa o universo e onde Ele está, para usar uma linguagem que nós podemos compreender, como seres temporais e presos no espaço e no tempo. Fica difícil a gente conceber ideias metafísicas se elas não vêm numa linguagem que faça sentido para nós. Bom, então, o que Jesus está dizendo? Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, ao lado de Deus, no local onde Deus mora, na sua própria habitação, há muitas moradas. E há moradas também, é para lá que eu vou, a minha partida é para lá. E lá tem muitas moradas, ou seja, tem lugar para vocês também. Não se perturbe o coração de vocês.
com a ideia da nossa separação. Eu vou para a casa do Pai, e lá tem muitas moradas, e vocês também têm um lugar lá. Quando essa metáfora que Jesus usa aqui, a casa do Pai com muitas moradas, a primeira imagem que a gente faz é de um condomínio cheio de apartamentos individuais, onde cada crente vai ter o seu lugarzinho, não é? Eu não penso que essa é a ideia que está sendo passada aqui, do individualismo, que às vezes nos sobrevém quando lemos o conceito, não é? Mas quando ele diz que a casa do Pai tem muitas moradas, está apenas dizendo que ao lado do Rei da Glória, do Pai, do nosso Redentor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos lá com Ele. E Jesus iria para lá logo depois da sua morte. A sua partida era exatamente para lá. E Jesus diz que Ele vai para lá preparar lugar para os seus discípulos, reforçando a ideia de que, dando a razão pela qual eles não deveriam se perturbar, porque essa é a razão da saída dele. Ele está partindo com esse propósito, que é preparar na casa do Pai um lugar para os seus discípulos. Ele se refere então a essa sua partida como sendo a preparação de um lugar para os seus discípulos. Tradicionalmente, esse versículo tem sido interpretado da seguinte maneira: Jesus morreu e foi para a casa do Pai, e aí ele começou o trabalho de carpintaria, de engenharia, como mestre de obras, preparando mansões celestiais para nós, para que quando a gente morra, a gente então vá nesse lugar maravilhoso. Você já deve ter ouvido ilustrações do tipo assim: olha, se Jesus já está 2000 anos trabalhando lá e preparando o lugar, deve ser uma coisa maravilhosa, não é? Isso que ele está fazendo. Mas a verdade é que as obras já estavam prontas desde a fundação do mundo. As obras já estavam prontas desde a fundação do mundo. A questão é que o acesso à casa do Pai estava fechado por conta do pecado. E pela sua morte, pela sua partida desse mundo, pela sua morte e ressurreição, Jesus iria abrir o caminho para a casa do Pai. É isso que significa: vou preparar-vos lugar. Não é que ele vai entrar no ramo da construção civil para preparar mansões celestiais para nós. Elas já estão preparadas antes da fundação do mundo. É a casa do Pai. Ele vai abrir o caminho pela sua morte e pela sua ressurreição. Essa é a razão da partida dele. A partir dali ele está se referindo à sua morte e depois à sua ressurreição e sua ascensão até a presença do Pai. Em seguida ele diz, não é, para assegurar os discípulos, no verso 2: se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Ou seja, eu estou dizendo a verdade para vocês. Se consolem com isso. A minha partida, vocês estão tristes por conta disso, ela tem um objetivo. Eu vou preparar um lugar onde nós vamos ficar juntos para sempre. E essa preparação é pela entrada dele, a entrada dele na casa do Pai, como homem, nosso representante. Ele vai na frente, destranca a porta e abre o caminho para a presença do Pai. E ele diz então que uma vez feito isso, ele vai voltar, agora estou no verso 3, e ele vem nos receber, viria receber os discípulos e os levaria para onde ele está, para que onde ele ficasse, os discípulos ficassem também. Ou seja, a partida dele era temporária. Ele haveria de voltar para receber os discípulos e então na casa do Pai ficariam juntos para todo o sempre. Aqui você percebe que a casa do Pai é mais do que simplesmente aquele local onde a gente vai depois da morte. É também o reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz que vai voltar, ele não está se referindo a voltar no dia de Pentecostes, ele não está se referindo a voltar quando a gente morre, porque essas são duas interpretações que as pessoas colocam sobre a vinda de Cristo. Ou seja, no dia de Pentecostes ele voltou no Espírito Santo. Sim, há um sentido em que Jesus volta no Espírito Santo para estar em nós no dia de Pentecostes, mas não é isso aqui que ele se refere. Também na hora que nós morremos, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro para nos levar para si. Isso também é verdade, mas não é isso aqui que ele está se referindo. Ele está se referindo à sua segunda vinda.
a sua segunda vinda. Então, quando ele vier uma segunda vez, ele vai juntar o seu povo para que esteja com ele para sempre na casa do Pai. O que eu queria que vocês percebessem é que aqui você vê a superposição da casa do Pai como sendo o local onde a gente vai depois da morte e como sendo o mesmo reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As duas coisas estão em sobreposição. O Senhor Jesus prepara o caminho e Ele vem nos buscar e para estarmos com Ele para todo o sempre. A importância disso é que nós vemos uma continuidade no que acontece depois da morte e aquilo que vai acontecer na vinda de Cristo com a ressurreição dos mortos e estar com Ele para todos sempre. Ou seja, a nossa morte e partida para o reino do Pai, para a casa do Pai, aqui e agora, ela não é o final. E eu creio que isso aqui é importante a gente destacar, porque infelizmente no meio evangélico, nós recebemos uma influência que vê o céu, que é para onde você vai logo depois que você morre, como sendo a coisa, ir para o céu como sendo a coisa mais importante na vida do cristão, né? O que é que você queria que acontecesse? O que é que você almeja? Eu quero ir para o céu. Né? Qual o seu maior deleite, seu maior prazer? Eu quero morrer e ir exatamente para o céu. Mas o céu, que é você ir para a casa do Pai depois que morre, ele nunca é apresentado na Bíblia como sendo a esperança final do cristão. Mas o retorno de Cristo para estar com o seu povo e reuni-lo ressurreto na casa do Pai para todo sempre. A ressurreição e o estado final é que são a esperança do cristão. O céu é um estado intermediário provisório, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar em corpo, para estarmos com Ele. Ele já ressuscitou, tem um corpo, para todo sempre no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então você vê como Cristo estabelece uma continuidade aqui entre o que acontece depois da morte e o que vai acontecer quando Ele vier em glória para nos levar para si, para que nós almejemos aquele estado final, embora depois da morte já passemos a desfrutar dele antecipadamente. E depois de dizer isso, Jesus ainda, com o propósito de consolar os discípulos, ele diz qual é o caminho para a casa do Pai. Aqui no verso 4, Jesus faz uma declaração que pode ser considerada como uma espécie de uma provocação. Vocês sabem o caminho para onde eu vou, não sabem? Jesus não estava subestimando o conhecimento dos discípulos, ele não estava superestimando o conhecimento dos discípulos. Eu creio que aqui ele está fazendo uma declaração provocativa que tinha como objetivo preparar a resposta que ele queria dar. Vocês sabem para onde eu vou. Olha a resposta de Tomé: eu não tenho a menor ideia. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Casa do Pai? O que é isso? O que é que o Senhor está se referindo? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que eu vou saber o caminho? Para que eu saiba o caminho para algum lugar, eu preciso primeiro saber o que é esse lugar. Como é que eu vou traçar no mapa as coordenadas ou marcar no meu GPS um lugar que eu não sei o que é? Nós não sabemos para onde o Senhor vai e também nós não sabemos como chegar lá. Essa pergunta de Tomé mostra que os discípulos a essa altura ainda estavam bastante confusos com relação ao papel de Cristo como Filho de Deus, como aquele que haveria de instalar o reino, como o Messias prometido. Eles tinham crido que Jesus era o Messias, eles tinham crido que Jesus é o Filho de Deus, mas na cabeça deles, como isso se encaixava na concepção escatológica que eles tinham e que era própria e comum dos judeus, faltava fazer esse encaixe. Por isso Tomé, falando por todos os outros, diz: eu não tenho a menor ideia do que é que o Senhor está falando, não sei o que é que o Senhor está dizendo. E Jesus então responde nos termos que nós conhecemos, está aí no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, eu sou o caminho.
Eu não disse que eu ia preparar lugar? Pela minha morte e pela minha ressurreição e ascensão, eu sou o caminho, eu abro o caminho para a casa do Pai. Portanto, eu sou o caminho. É mediante a fé em mim e união comigo que você vai chegar na casa do Pai. Eu não somente sou o caminho, mas eu também sou a verdade. E eu sou a vida, que é o que vocês precisam. E é nisso que consiste a casa do Pai. Eu sou o caminho para lá, e não somente isso, eu sou a verdade que veio de Deus, para esclarecer os seus corações e libertá-los da mentira e da escravidão do pecado. E eu sou a vida, que é necessário para que você viva eternamente e possa habitar na casa do Pai. Em outras palavras, Tomé, ninguém vem ao Pai, ninguém vai para a casa do Pai, senão por mim. Essa é a razão pela qual eu vim ao mundo, para abrir o caminho para a casa do Pai, para que vocês possam desfrutar a verdade e a vida eternamente, naquele lugar que já está preparado antes da fundação do mundo. E aí então ele mais uma vez declara sua divindade no verso 7, dizendo assim: se você tivesse me conhecido, se você já tivesse compreendido quem eu sou, Tomé, e os demais aqui, você percebe que o discurso agora já é no plural, né? Até antes ele estava falando como se fosse a Tomé, mas agora o discurso já é plural. Se vocês, meus discípulos, tivessem me conhecido, já compreendido quem eu sou, as implicações disso, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Essa declaração de Jesus é extraordinária. Ele está dizendo aos discípulos: não precisa esperar para ir até a casa do Pai. Vocês já podem ver o Pai aqui e agora. Se vocês me conhecessem, vocês teriam conhecido ao meu Pai. E desde agora vocês já o conhecem e o viram. Não precisa esperar para chegar na casa do Pai, para conhecê-lo, desfrutar da comunhão com Ele, vê-lo. Porque vocês podem fazer isso em mim. E é claro, isso explodiu na cabeça dos discípulos, né? Como é que... Agora é que a confusão aumentou. Mas aí o Felipe teve uma brilhante ideia. No verso 9, né? No verso 8, depois dessa declaração, Felipe teve uma brilhante ideia. Ele disse: Senhor, então mostra-nos o Pai, isso basta. Então faz o seguinte, porque essa é a essência de ir para a casa do Pai. O que vai acontecer na casa do Pai que é tão maravilhoso? É ver o Pai, que aqui na Bíblia significa gozar de comunhão com Ele, compreendê-lo, estar face a face com Deus, eternidade afora, para o louvor da sua glória, ver o Pai. É isso que vai acontecer lá na casa do Pai. É para isso que Jesus foi preparar o caminho, para que nós que fomos expulsos do paraíso, na restauração de todas as coisas, na consumação, possamos estar outra vez na presença dEle. A casa do Pai é o paraíso restaurado, muito mais glorioso, onde nós vamos ver a Deus. E Jesus disse: olha, você não precisa esperar morrer e a minha vinda para você ver o Pai e ter comunhão com Ele. Você já pode experimentar isso aqui e agora. Aí Felipe diz: que maravilha, Senhor, então, mostra o Pai. Mostra, isso basta para nós. Não precisamos de mais nada. Isso acaba toda a dúvida. Provavelmente Felipe tinha em mente uma teofania como aquelas do Antigo Testamento. Tipo, como Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, como apareceu a Elias na coluna de fogo e de nuvem, e também ao povo de Israel, várias manifestações de Deus, da glória de Deus. Talvez Felipe estava querendo alguma coisa dessa aí, do tipo assim: Senhor, né? Mostra o Pai, tipo assim, sarça ardente, tipo a glória, a nuvem da glória, Shekinah, mostra-nos, nos dá uma experiência de ver a Deus. Isso é suficiente para nós. E aqui Jesus, do verso 8 até o 11, ele explica para Filipe de que ver a Ele é ver o Pai. Disse-lhe Jesus, verso 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, isso que você está querendo, você já está tendo há 3 anos. Você quer ver o Pai? Mas quem vê a mim, vê o Pai. Você não entendeu ainda quem eu sou? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você diz então, mostra-nos o Pai? Por que você está pedindo um sinal? Por que você está pedindo uma manifestação gloriosa? Eu sou a expressão exata do ser do Pai, da sua glória, da sua divindade, da sua santidade. Quem me vê, vê o Pai. Aquele encontro que Filipe tanto queria com Deus, na verdade, já vinha acontecendo há 3 anos. Os discípulos deveriam saber quem era Jesus. Deveriam saber quem ele era. Jesus, como que repreende o pedido de Filipe, se colocando como a opção correta. E que lição preciosa para nós, quando nós pensamos às vezes que a solução para os nossos problemas seria se Deus aparecesse em pessoa, se um anjo nos falasse, se a gente ouvisse uma voz do céu, se algum milagre grandioso acontecesse, a gente dizia, pronto, isso nos basta. Se apenas Deus aparecesse aqui no meu quarto e dissesse, Augustus, o que desejas? Não é? É que se Deus fizesse isso, seria a solução para todos os meus... Você não já se sentiu assim? Porque esse pedido de Filipe, eu creio que é o pedido de todos nós. Mostra-nos o Pai. Eu quero ver alguma coisa, Deus, porque andar pela fé é duro. Andar pela fé é difícil. Não vejo, não sinto, não toco, não ouço, não provo. Então, de repente, se o Senhor pudesse dar uma manifestação gloriosa, isso, quem sabe, resolveria tudo. Com a resposta de Jesus, não, filho, é pela fé mesmo. Quem me vê, vê o Pai. Então, é pela fé. E não são poucos que entram por esse caminho de quererem uma demonstração sobrenatural da glória de Deus, quando o caminho de Deus é que seja sempre pela fé. Somos, por enquanto, privados da casa do Pai. Somos privados de vê-lo face a face, mas não da sua companhia, não de estar com Ele. Pela fé em Jesus, nós aqui e agora já podemos desfrutar da comunhão com o Deus, cuja presença nos será dada plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Isso aqui, queridos, nos ajuda também a nos realizar, a nos conscientizar de que, ao mesmo tempo que os nossos corações são dirigidos para o futuro e para a glória do Senhor na sua vinda, ao mesmo tempo a Escritura já nos assegura aqui e agora que nós podemos desfrutar antecipadamente das bênçãos do reino futuro e do mundo que se aproxima. Isso, com frequência em escatologia ou na teologia bíblica, é chamada do agora, mas do ainda não. Agora nós já podemos desfrutar e ver o Pai. Agora nós já temos a vida eterna. Agora já temos a presença de Jesus pela fé conosco, mas ainda não plenamente, porque Ele ainda voltará para nos buscar e estaremos com Ele plenamente lá na casa do Pai. Muito bem. A última coisa que Jesus faz para confortá-los é dar a eles uma missão que ultrapassaria qualquer coisa que eles imaginassem àquela altura. Do verso 12 a 14, Jesus diz que deseja, depois da sua partida, que os discípulos façam as mesmas obras que ele fez. Que eles façam as mesmas obras que ele fez. Não, na verdade, até maiores. Veja como ele diz aqui, no verso 12, em verdade, é isso mesmo, verso 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor Jesus tinha dito, depois de respondendo a Filipe e aos demais discípulos, que quem o visse via também o Pai. E aí ele apela para que os discípulos creiam nele, creiam nisso. E ele dá 2 evidências. No verso 10,
Ele diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, que nós estamos um no outro e que ver um é ver o outro? Crede ao menos, no verso 10 ainda, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e que o Pai em mim, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus ele pede que os discípulos creiam nele, porque crer nele é crer no Pai, vê-lo é ver o Pai, e ele dá duas evidências para isso. Primeiro, as palavras que Jesus falou, as palavras que eu tenho falado para vocês. Essas palavras não eram palavras dele, mas eram palavras do Pai. Jesus se refere ao seu ensino, à revelação que ele trouxe da parte de Deus, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito de Deus, do reino futuro. Jesus aqui como o profeta, no ofício de profeta, aquele que revela a vontade do Pai, aquele que é o Logos, a palavra de Deus. A palavra que ele estava falando era a palavra de Deus. Então, essa era a primeira evidência que ele apresenta da sua divindade e para que os discípulos crescem nele. Mas ele apresenta uma segunda também. Ele diz: se vocês não querem crer nas palavras, então creiam nas obras que vocês me viram fazer durante esses 3 anos. E, sem dúvida, essas obras aqui, que Jesus se refere, não se refere aos milagres que ele fez, não há dúvida disso, mas não exclui outras ações de Jesus durante o seu ministério. E agora ele afirma aos discípulos que quem crer nele vai fazer as mesmas obras que ele fez e fará ainda maiores. Ou seja, Jesus delega aos seus discípulos a continuidade do ministério. Eu vou para o Pai, mas vocês que creem em mim continuarão aqui e vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Na verdade, vocês vão fazer até mais. Isso aqui é importante para nós, já em primeiro lugar, para ver que a Escritura, quando ela nos dá a esperança do futuro, ela não descuida do presente. Vocês vão aguardar a minha vinda para a consumação, mas enquanto isso vocês vão trabalhar, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, vocês vão dar continuidade ao meu ministério. Uma igreja que é orientada escatologicamente não significa uma igreja que é desvinculada do presente, do momento e das necessidades desse mundo, mas é uma igreja que também está envolvida no ministério aqui. Então, a questão agora que nós temos que responder o que é que Jesus exatamente queria que os discípulos fizessem ao dizer que eles deveriam fazer as mesmas obras? Verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Então, o que significa as obras aqui? Nós entendemos que as obras a que Jesus se refere são todas aquelas ações que ele exerceu durante o seu ministério. Seus sinais, seu ensino, sua ajuda aos pobres, sua compaixão para com os necessitados, sua vida de perfeita obediência diante do Pai. É isso que ele fez. Note que a palavra obras, ela é bem ampla. Ela não pode significar apenas os milagres que Jesus tinha feito, mas todo o seu comportamento enquanto homem debaixo da obediência de Deus aqui nesse mundo. Os discípulos estariam aptos a fazer isso pela fé nele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É importante aqui a gente definir o que é que Jesus quer dizer com aquele que crê em mim. Se Jesus está se referindo, esse texto geralmente é interpretado da seguinte maneira: o que crê em Jesus é aquela pessoa que tem uma fé muito grande e uma fé muito especial, a ponto de que ele vai fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Essa é a interpretação mais popular. Se você tiver fé suficiente, você vai fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Na verdade, você vai fazer milagres ainda maiores. Se você tiver fé, então nessa interpretação, fé aqui não é fé salvadora, mas é a fé parecida com o dom de curar, o dom de exercer milagres, alguma coisa dessa forma. A fé para execução de coisas sobrenaturais. A grande dificuldade com essa interpretação
é que ela nos deixa a todos debaixo da incredulidade, ou nos classifica a todos como incrédulos. Porque eu sei que se eu perguntar aqui se você já ressuscitou um morto, se você já andou sobre as águas, se você multiplicou pães e transformou água em vinho, eu sei que ninguém vai levantar a mão aqui. Eu não preciso nem fazer essa pesquisa. Ninguém vai levantar a mão. Então você nunca fez as obras que Jesus fez, portanto você é um incrédulo. E na verdade, toda a igreja, desde o primeiro século até o dia de hoje, nos seus 2000 anos de existência, ela viveu debaixo da incredulidade, porque não há ninguém na história da igreja que tenha andado sobre água, transformado água em vinho e multiplicado pães para uma multidão e ressuscitado um morto que já estava sepultado há 4 dias e fedia. Não tem isso na história da igreja. E não tem hoje. E ninguém faz isso hoje. Então, qual é o problema? Não será a nossa interpretação do texto? O que ele quer dizer com obras e obras maiores? E eu quero aqui propor uma alternativa que se encaixa bem dentro do tema escatologia que nós estamos falando aqui. A dica para a interpretação desse texto está em 2 coisas que Jesus diz aqui. Ele diz no verso 12, final do verso 12: fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O porquê está introduzindo a razão pela qual os que creiam nele fariam obras maiores do que ele fez. Por quê? Porque ele iria para o Pai. E isso significa, Jesus está falando da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização à mão direita do Pai, quando ele recebe todo o poder no céu e na terra, e agora ele manda o Espírito Santo, que vem sobre a igreja, e através da igreja, o Cristo ressurreto, pelo poder do Espírito Santo, faz obras maiores do que ele fez quando estava encarnado no período de humilhação. Pensa bem, durante 3 anos Jesus estava limitado. Ele ministrou a uma faixa geográfica muito pequena ali na Palestina. Quando ele terminou o ministério dele de 3 anos, ele tinha 12 discípulos. Um traiu, 2, outro negou e 10 fugiram quando ele foi crucificado. Quando os discípulos se reorganizaram e se reuniram, havia 120 deles ali naquele dia em que Pentecostes veio. Então é evidente que quando Jesus diz aos discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai, ele estava dizendo que ele estava fazendo um contraste entre aquilo que ele fez enquanto encarnado, no estado de sujeição e humilhação, esvaziamento, com o estado de exaltação e glória que lhe viria depois que ele fosse para a casa do Pai. E as obras do Cristo ressurreto através da igreja pelo Espírito Santo são muito maiores do que o tempo em que ele estava aqui resumido. Para começar, Cristo salvou 3.000 pessoas no dia de Pentecostes através de um sermão de Pedro. Jesus tinha 120 pessoas, depois de passar 3 anos pregando, ele tinha 120 pessoas que o seguiram. Com um único sermão, Pedro trouxe 3.000 para o reino de Deus. E era, na verdade, o Cristo exaltado, trabalhando pelo Espírito Santo através de Pedro. E a igreja cresceu, se multiplicou, atendeu mais gente, saiu daquela faixa resumida onde Jesus ministrou 3 anos, foi ao mundo, obras maiores, atendeu os pobres, atendeu os necessitados. Sim, os apóstolos fizeram sinais e prodígios em quantidade maior do que Jesus tinha feito. É nesse sentido, ele foi para o Pai, foi glorificado, e agora no estado de exaltação, Cristo continua a agir nesse mundo através da sua igreja. Então o que ele está dizendo é o seguinte, para os discípulos: não desanime, não se turbe o coração de vocês, a minha partida é melhor para vocês, porque eu vou para a casa do Pai, vou abrir o caminho, vou receber o Espírito Santo, vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. É que o tempo não dá para falar agora, mas imagine, adivinhe qual é o assunto que vem logo em seguida depois desse sermão: a chegada do Consolador. Jesus começa a falar na chegada do Consolador. Primeira razão, então, pela qual ele disse: vocês vão fazer as mesmas obras e maiores, é porque ele ia para o Pai receber a glória e o poder,
e pela igreja, pelo Espírito, ele continuaria o seu ministério como ele continua até o dia de hoje. Segunda razão que ele dá, está no verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que Jesus está dizendo em segundo lugar é: o que vocês pedirem, eu darei. Agora, essa é outra passagem que é interpretada muito errado, né? As pessoas pensam assim, que isso aqui é um cheque em branco que Deus está dando para nós, e eu posso preencher ali a quantidade que eu quiser. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E com base nisso você tem encontrado ministérios inteiros, promovidos por pessoas que fazem promessas que não são aquelas que estão na Bíblia. Essa passagem não está dizendo que qualquer coisa que você pedir a Deus, Deus vai dar. Essa promessa foi feita no contexto de missão, no contexto em que Jesus está dizendo para a igreja: vocês vão ao mundo e vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. E nesse contexto, o que vocês pedirem para o avanço dessas obras, para a feitura dessas obras, para que elas aconteçam e alcancem o mundo, isso eu farei. É uma promessa de que Cristo, é aquela promessa que ele fez lá no final do Evangelho de Mateus. Eis, quando ele disse para os discípulos: irem por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que ele está dizendo aqui. O que vocês pedirem no contexto de cumprir a missão da igreja, fazer as obras, isso eu vou fazer. Não pense que isso aqui é uma promessa individual, que Deus vai lhe dar tudo o que você quer. E às vezes a gente pede mal para gastar nos nossos deleites, não é como Tiago diz no capítulo 4, mas é uma promessa de bênção na obra missionária. Então, em resumo, Jesus continuaria sua obra, mesmo depois de voltar para o Pai. Estando já glorificado, essa obra vai ser ainda mais grandiosa, porque o estado de glorificação é superior ao estado de humilhação. Nesse sentido, ele usaria seus discípulos para isso, enviaria o Espírito Santo com poder e glória e responderia às orações. Por meio das orações, ele haveria de levar avante o seu ministério. Com isso, os discípulos seriam capazes de alcançar o mundo, um grande número de pessoas para o reino, e viveriam a vida de Jesus aqui nesse mundo. Eu quero terminar com 5 conclusões. Primeiro, a maneira da Bíblia consolar os cristãos em provação é dirigir seus corações e mentes ao reino futuro. Não se turbe o vosso coração. Pensa na casa do Pai. Pensa na casa do Pai. Pensa na minha vinda, na minha reunião com vocês. Não se turbe o coração de vocês. É na expectativa escatológica que nós encontramos conforto para os sofrimentos aqui no mundo, nesse período amargo, nesse vale de lágrimas onde nós vivemos. A esperança escatológica não significa que nós vamos desistir do mundo e entregar o mundo ao diabo. Não significa descuidar das nossas responsabilidades como cristãos para com a cultura, para com a sociedade. Mas isso quer dizer simplesmente que a Bíblia aponta consistentemente para a vinda do Senhor Jesus, para a nova criação, como a realidade final, a consumação da nossa esperança e a razão da nossa existência. Nós temos que manter as duas coisas juntas, a esperança da vinda do Senhor, a esperança escatológica do que ainda está por vir, com a realidade escatológica que nós vivemos nos últimos dias, e nós temos um trabalho para fazer, que Jesus nos disse, que é praticar as mesmas obras que Ele nos deu. Segunda conclusão: o poder, a bênção da segunda vinda já pode ser experimentado, embora parcialmente, e aqui e agora, pela fé no Senhor Jesus. Isso Jesus afirmou várias vezes no texto. Por um lado, ele coloca a esperança dos discípulos no futuro. Por outro, ele diz que o futuro já está aqui, e você pode desfrutá-lo mediante a fé nele. Pela fé no Senhor Jesus, nós conhecemos o Pai, temos comunhão com o Pai, nós vemos o Pai e somos capazes de fazer as mesmas obras de Jesus e ainda maiores. Que coisa maravilhosa, é o que a gente chama de escatologia realizada, não é? Tem ainda a futura, que falta acontecer, mas tem a já realizado. O mundo futuro já está presente
pela fé em Cristo Jesus, e nós podemos experimentar aqui e agora os poderes do mundo vindouro. Terceira conclusão: Jesus Cristo é o único caminho para Deus e para a sua morada. Ele é o único que prepara um lugar para o seu povo na casa do Pai. Ele é o único caminho para lá. Eu estou sendo convidado, juntamente com outros estudiosos e pregadores aqui da América Latina, a assinar um documento que deve sair nesses dias, e que vai ser assinado por autores do mundo todo, contra uma declaração do Papa, que vai ser publicada também, em que ele diz que a reforma protestante terminou. Não, a reforma protestante já era. Por quê? Porque hoje em dia, católicos e protestantes, eles pensam da mesma forma, já resolveram as suas diferenças, já assinaram documentos e coisas desse tipo. Então está vindo uma reação lá de Roma. O pastor que está iniciando esse movimento é um pastor que trabalha lá em Roma, conhece muito bem a Igreja Católica, elaborou um documento muito interessante, ele está colhendo assinaturas, ele vai ser publicado e nós vamos traduzir em português em breve, onde ele fala claramente o engodo que é pensar na unidade ecumênica das religiões, como se isso fosse o caminho para Deus. O que está no caminho dessa unidade falsa é a exclusividade de Cristo. Ele é o caminho e não há outro. Maria não é mediadora, os santos não são mediadores, eles não intercedem por nós, a igreja não é mediadora. Perdão pela palavra, apóstolo não é mediador, e não tem ministério nenhum que faça essa mediação. O Senhor e Ele somente é a nossa esperança. Nós não podemos cair no engodo de pensar de que há esperança fora da obra de Cristo, na sua morte e na sua redenção. Quarta aplicação. O texto é muito claro quando nos mostra que a essência da vida eterna é conhecer Deus em Cristo Jesus. Jesus é a manifestação visível e material de Deus, exatamente aquilo que Tomé pedira. Portanto, nós não precisamos de uma manifestação extraordinária de Deus para confirmar a nossa fé ou para viver aqui nesse mundo. Basta-nos o relacionamento com Jesus pela fé. Eu sei que é um caminho duro, é um caminho difícil, andar pela fé. Nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que ouvimos, nós não andamos pelos sentimentos e pelas emoções, mas pela confiança inabalável nas palavras de Jesus. É isso que é viver pela fé, e esse caminho nem sempre é fácil. Não poucas vezes nós gritamos como Tomé, ou como Filipe: mostra-nos o Pai, dá-nos uma manifestação. Não estou dizendo que é errado você pedir isso, mas não é esse o caminho que Deus nos deu. Nós andamos por fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem, Filipe. É a segurança do acontecimento das coisas que foram prometidas antes que elas aconteceram, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. É em Cristo Jesus que nossa esperança está concentrada. Última coisa, somos chamados a continuar a obra de Cristo aqui no mundo até que Ele retorne, no poder do Espírito, pela fé nele. Não a obra de redenção, é claro, porque somente Ele a realizou, mas as obras que Ele fez: pregação, ensino, chamar pessoas ao arrependimento, cuidar dos pobres, manifestar amor e compaixão, vida de obediência ao Pai. E é claro, se Deus na sua soberania quiser se manifestar com sinais e prodígios, Ele é Deus. Mas estes sinais e prodígios não são as coisas mais importantes nas obras que nós somos chamados a fazer. Nós não podemos negar que Deus faz o que Ele quer, mas nós temos que ver na história bíblica que essas manifestações sobrenaturais, elas nunca formaram a essência da nossa fé e não eram condições a priori da nossa fé, e nós não dependemos delas para que nós tenhamos fé, conheçamos o Pai e já estejamos com Ele aqui e agora. Filipe que o diga, não é? Depois de ouvir a resposta de Jesus. Que Deus então, queridos, nos ajude a manter a esperança escatológica acesa no nosso coração, que Ele nos encha do seu Espírito e que Ele nos use para fazer as obras do Pai, as obras de Cristo, até o dia em que Ele voltará para estar conosco para sempre na casa
do Pai. Oremos. Ó Deus, te damos graças por essa bendita esperança do retorno do Senhor, pela esperança de irmos à casa do Pai e ali estarmos com Ele para todo sempre, contigo para todo sempre. Te damos graças que aqui e agora já podemos ver o Senhor na face de Cristo, pela fé. Já podemos desfrutar dos poderes do mundo vindouro, pelo Espírito Santo que em nós habita. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a fazer as obras que Teu Filho começou, alcançando pessoas, ajudando os pobres, tendo compaixão dos pecadores, ensinando, sendo fiel a Ti. E se Te apraz, ó Deus, intervém sobrenaturalmente quando Te convier. Pedimos, ó Pai, que nos faças uma igreja cheia de esperança e de obras aqui nesse mundo, pela fé em Cristo Jesus, por meio de quem nós oramos agora. Amém.